Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua. Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a do ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto. Oi, nesse episódio conversamos com o jornalista Lenilda Luna sobre sua trajetória como educadora popular, jornalista de seu mais novo desafio. Pré-candidata de prefeitura de Maceió. Escuta, compartilhar e segue nós nas redes sociais. Procura Homero Baco no Twitter e no Facebook. Mas deixa eu te falar, eu comecei a fazer jornalismo em 85, foi a minha primeira turma, mas eu não pretendia trabalhar em veículos de comunicação. Eu era muito militante, ainda sou, né? Mas naquela época eu tinha assim, um foco central nas transformações sociais que a gente precisava fazer, e eu queria me dedicar à militância política mesmo, ao jornalismo popular, ao jornalismo sindical. E mesmo assim, eu sempre tive algumas oportunidades que eu aproveitei como ser locutora da Educativa FM. Como locutora da Educativa FM em 87, então tem muito tempo, já tem uma trajetória aí longa. Mas eu acabei abandonando o curso em 88, porque eu recebi um convite para ser educadora popular na região Cacaueira, no sul da Bahia. Acabei ficando 6 anos no sul da Bahia, lá em Camamu e na região, organizando o movimento sindical dos trabalhadores rurais. Eu trabalhei num centro que chamava Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, o Centru. E o meu papel na época, eu era de uma corrente comunista que tinha dentro do PT, que era bem minoritária, e aí foi um período muito forte, porque era abertura política e a gente queria expandir essa democracia, queria varrer de vez aquela ditadura. E eu, assim, quando comecei a militância, é claro que minha família se assustou bastante, porque tinha muito medo do que podia acontecer, mas eu entrei com tudo, sabe, com muita vontade de mudar o mundo nos meus 17, 18 anos. Assim, a minha sobrevivência, a minha luta profissional, eu queria que fosse essa também, que não tivesse que fazer isso nas horas vagas, que pudesse me dedicar a isso. Então, quando eu trabalhei no Centru, para mim foi ótimo, foi meu primeiro trabalho de carteira assinada, e a minha tarefa era ajudar a organizar sindicatos de trabalhadores rurais, era poder fazer, também educar português, matemática, e também ensinava um pouco de política, da história do movimento sindical, era uma coisa que eu adorava bastante, muito mesmo. E aí eu só voltei para Alagoas em 94, porque a Maria José Viana estava na Secretaria de Educação e me pediu esse apoio para a implantação, principalmente da educação de jovens e adultos e da gestão democrática. E aí eu voltei como educadora e fiquei lá trabalhando 2 anos dedicada a isso. Eu coordenei a primeira eleição direta para diretores escolares, fiquei trabalhando na implantação da educação de jovens e adultos com a Silvia, com pessoas maravilhosas que eu trabalhei naquela época. Aí eu fui na UFAL só para ver uma questão administrativa lá e saber se eu já estava jubilada. E então me disseram que ainda não estava, mas estavam levantando esses alunos como eu que tinha abandonado, e esses alunos iriam ter uma nova chance, o conselho, a coordenação do curso ia aprovar desde que finalizasse o curso. Então eu voltei assim, tipo, você tem 4 anos para se formar, já demorou demais. Aí eu voltei em 2016 e concluí, deixa eu ver, 1996 eu voltei e concluí em 99. Fiz assim, em 4 anos direitinho para não queimar mais essa etapa, né? E aí me formei com outra turma. Interessante, Homero, que como tinha mudado muito o currículo,
eu era do regime de crédito, aí passou para o seriado. Ficou muito complicado aproveitar as disciplinas que eu já tinha feito. Aí, como estava muito confuso, eu achei melhor começar tudo de novo. Eu comecei tudo de novo em 96 com outra turma. Foi bom, fiz novos amigos que até hoje tenho contato e que estão aí no mercado de trabalho. E aí, nesse mesmo ano, eu também recebi um convite para trabalhar na TV Alagoas, então, ainda cursando, eu comecei a trabalhar na TV Alagoas, assim, na parte de produção, porque eu era radialista, mas aí aconteceram tantas coisas esse ano, teve a morte do PC Farias, depois teve o assassinato de Silvio Viana, que a equipe lá ficou pequena e eu virei repórter. Eu sempre dizia que os jornalistas daquela época podiam reclamar de tudo, menos de tédio. Foi uma época, assim, teve o 17 de julho de 97, que eu estava na praça o dia inteiro ao vivo, no meio daquele tiroteio, e foram dias assim, de muita aprendizagem e de participar de momentos dramáticos da história alagoana. E aí fui. A militância, como eu saí do PT em 96, eu fiquei, assim, sem organização partidária, mas participando de movimentos sociais. Na minha atuação como jornalista, eu sempre tentei defender as pautas dos movimentos sociais, as pautas populares, e eu vim me organizar de novo agora em 2014, que eu encontrei o pessoal fazendo a assinatura para a criação da UP, me interessei, me informei, e é isso aqui agora que eu quero, a Unidade Popular. O trabalho de repórter, ele acaba virando, ele consome a gente, né? Porque você não trabalha só quando você está na redação. Você não trabalha como repórter e sai, você é repórter o tempo todo. Então, as pessoas vinham conversar comigo, me faziam sugestões de pauta, me pediam ajuda. Então, durante esses 18 anos que eu não militei organizadamente em nenhum partido, a minha militância foi o jornalismo. Uma contradição diária, porque a TV não era minha, né? Na hora que você quiser falar o que você achar aqui na TV, você tem que comprar uma TV para você, não é bem assim, né? Mas a gente vai brigando, tendo conversas legais com os editores, e como a comunicação é uma função social, então a gente acaba defendendo, não, vamos fazer pauta aí, vamos fazer essa luta, vamos ver, vamos dar uma outra abordagem para a luta, né, do povo, entender o que eles querem, ao invés de ficar falando. Teve mais uma manifestação que fechou o trânsito, e aí as pessoas reclamam porque o trânsito está fechado. Sim, mas as pessoas estão lá reivindicando o quê, para quê, aprofundar mais nisso aí, né, porque são formas de luta, né, e geralmente se as pessoas estão lutando e não chamam a atenção de alguma forma, elas não conseguem nem espaço na mídia. O pessoal falava assim, mas fica fechando a estrada. Aí eu falava, sim, se eles não fizerem isso, vai ter pauta? Se fizerem só uma reunião para discutir o assunto? Não, né? Porque aí não interessa, não tem um fato jornalístico. Então o pessoal tem mais que protestar, fechar a rua, fazer ocupação para chamar a atenção e virar pauta na imprensa. Então essa foi a batalha dos 18 anos, e foi quando eu comecei a conhecer o pessoal da Unidade Popular. Já tinha outras questões acontecendo que estavam me fazendo pensar que era hora de deixar a televisão. Eu já tinha passado no concurso da UFAL, trabalhava em 2 empregos, e meu filho estava crescendo, precisava mais da minha assistência, porque ele tem algumas dificuldades de aprendizagem. Então, eu juntou tudo, eu falei, olha, eu vou deixar a TV, vou ficar na UFAL e vou ter tempo para cuidar do Ernesto e para a minha militância política, que eu quero retomar, assim, com mais organização. Eu tive muitas brigas, mas, assim, brigas com muito respeito, né? Tanto com o Juca Sampaio, na época da TV Alagoas, como com os meus chefes de reportagem. Sempre tinha aquela tensão entre você defender, vamos fazer isso, vamos abrir isso. E eu falava mesmo, sempre debati, e algumas vezes eu ganhava, outras eu perdia, e outras vezes a gente entrava no consenso. Tinha dias que eu consegui pautar matérias que eu achava assim, bastante relevantes para os movimentos sociais, tinha dias que não, tinha dias que eu ia para casa assim, meio frustrada, mas faz parte, nem todo dia a gente ganha. Eu ficava feliz e aproveitava esses momentos em que, não, isso aqui que eu fiz foi relevante para alguém, para um grupo social, ajudou alguém. Então,
até hoje algumas pessoas chegam para mim e falam, olha, me emocionei muito com aquela matéria que você fez na Vila Brejal, dando visibilidade à situação que as pessoas passavam lá. Então, assim, teve momentos de muita satisfação, assim, de estar fazendo alguma coisa importante para a sociedade. Teve também momentos de muita frustração, faz parte aí dessa luta diária, né? Agora, sobre machismo, eu, assim, não senti grandes dificuldades, não, sabe, Homero? Assim, principalmente com os meus colegas de trabalho. Algumas situações, assim, mais chatas, um colega de trabalho, faz tempo que eu tive que dar uma bem direta nele, falar com ela, mas foi, assim, casos assim pontuais, não foi... o trabalho era sempre mais importante, fazer tudo bem legal, e o companheirismo desses colegas de trabalho sempre foi mais o importante. Tive algumas dificuldades quando eu tive que fazer jornalismo policial, né? Porque teve uma época que o Juca Sampaio precisou da gente, de todo mundo. Eu fazia pautas políticas lá e sociedade, e aí quando saíram os repórteres da área policial de lá, ele precisou da gente, pelo menos por um tempo. Para mim foi a fase mais difícil. Sempre tive uma presença muito firme no ambiente de trabalho, então nunca teve muito espaço para nenhum tipo de gracinha, essas coisas assim. Ficava logo com aquela fama de achata, que é uma fama boa nessas situações, né? O tipo de pessoa que você, não dá para tirar brincadeira, então é melhor. Então, tinha assim, era um jeito, mas assim, você muda um pouco. Eu me lembro assim que eu me vestia mais como homem, eu não andava de vestido nesses lugares, né? Tinha que subir e descer, grota, e correr, e pular ponte. Então, assim, você vira soldado mesmo. Me adaptava àquela situação ali. Então, essas coisas a gente teve que enfrentar, nem sempre foi fácil. Eu acho que esse enfrentamento, para mim, foi mais difícil do que a própria questão do machismo, né? Algumas situações que as minhas matérias não agradavam, não era a linguagem que determinados setores queriam, mas era a linguagem que tinha que ser dada naquele momento. E aí essa tensão também foi muito forte durante alguns anos aí que eu trabalhei nesse setor, mas também conseguimos desenrolar. Acho que de um jeito bom. Os meus colegas, por exemplo, me questionavam muito naquela época. O que você está fazendo no... Era plantão de polícia primeiro e depois eu Fique Alerta. Então, primeiro que não foi uma coisa que eu escolhi. Eu tive que ir lá por sobrevivência, foi o que teve para mim por um período. E a gente tem que trabalhar. Agora, quando eu estava lá, eu percebi que a gente não pode virar as costas para esse tipo de jornalismo. A gente tem que brigar para ele mudar, tem que brigar para mudar a linguagem. Eu consegui um pouco, assim, as minhas matérias eu fazia com a minha linguagem de defesa dos direitos humanos, e você sabe que direitos humanos é quase um xingamento, mas eu falava sobre direitos humanos nas minhas matérias, dentro da delegacia, o direito do preso de ter um advogado, um defensor público, o direito de denunciar superlotação e maus tratos. Então, eu fazia isso de lá de dentro, era pesado, era tenso. Alguns dias eu era recebida de cara feia, tem que peitar essas situações. Não foi fácil, teve momentos assim que eu tive medo, mas enfrentei, encarei meus colegas, e a gente percebe assim que nem todo mundo está ali fazendo aquele trabalho acreditando em bandido bom, bandido morto. Muita gente está fazendo aquele trabalho querendo defender direitos dos mais pobres.
Esse era principalmente o meu viés, assim, tentei fazer muito mais essas matérias que denunciam falta de leitos, falta de atendimento, necessidades das periferias, essas pautas, assim, eu priorizava. Às vezes tinha que fazer, claro, as pautas que apareciam, mas a gente vai encontrando o caminho dentro das condições em que você está, e tem que brigar por isso. Eu acho que porque esses tipos de jornalismo, que chega às camadas mais populares, a gente não pode fazer, não vou assistir, não vou ligar, não quero nem saber. O povo assiste, o povo chama, o povo reconhece. Então, você tem que ir lá e brigar pelas pautas do povo, você tem que brigar para que não sejam, que pessoas não cresçam com esse discurso de bandido bom é bandido morto. Pelo contrário, você tem que fazer a denúncia disso, né? Eu tive a sorte principalmente quando estava lá no Fique Alerta, de ter uma chefe que não admitia isso, não admitia. Então, por um tempo, no começo eu era mais criticada, por ter uma fala mais suave, por não... não é assim, Lua. Depois, no fim, eu já era o exemplo. Olha, faça como ela. Aí, foi fazer a matéria, não tem que ficar fazendo esse discurso, não tem que estar julgando ninguém, você não é juiz, você é repórter, então, no fim, eu até que conseguia pautar os assuntos do meu jeito. Mas a gente tem que brigar, não pode ter programas assim, não, deixa esse programa para lá. Tem que ter denúncia, olha, não pode ter esse discurso, tem que ter gravação, tem que falar com a empresa, tem que cobrar da empresa, não admitir certas abordagens, não admitir... O repórter não pode estar lá, sabe, Homero, como se ele estivesse num espaço que ele pode falar o que quiser. Ele também tem que cumprir ética, tem que cumprir sua função social, tem que dar voz aos lados da questão, não pode alimentar preconceitos, não pode alimentar crimes, estimular crimes, né? Porque violência policial é um crime. Não, tem que assistir o programa, tem que criticar o programa, tem que cobrar que as pessoas que fazem o programa mudem de postura, tem que estar lá vigilante, porque é um programa que dialoga com o povo. Eu acho que muito mais perigoso é aquela postura de isso aí não é o programa que eu assisto, né? Muita gente falava que não assistia ao Fique Alerta e não assistia o Plantão de Polícia. Engraçado é que sabia tudo que acontecia lá, né? O povo era que vinha falar comigo. Eu ia para um barzinho com meus colegas, teve dias de o garçom sentar do meu lado e começar a desabafar. Sabe aquela matéria que você fez? Aconteceu assim comigo. Dá para você me ajudar? Então, eu andava sempre com o meu caderninho, com os telefones da Defensoria Pública, do PROCON, todas essas coisas que, às vezes, o povo precisa, com os defensores públicos que ajudam, por exemplo, em ações de medicamentos, de internação. Eu andava sempre com isso, porque o pessoal já me via e já vinha pedir ajuda para algum tipo de coisa. Então, acabava não tendo muita hora de lazer, não, porque quando eu saía, vinham as pessoas. Quando eu parava no posto de gasolina, era ótimo. Eu parava e o frentista vinha, olha, dona Lenilda, sobre aquele assunto que você tocou lá no meu bairro, eu queria dizer, aí dava a continuação, né, o que tinha acontecido e que a autoridade da época falou que tinha feito alguma coisa e não tinha feito e tal, aí já me passava mais informações. Essa parte aí era a que eu mais gostava desse período, de conversar com o nosso povo, né? Saber os problemas dele, fazer matéria sobre esgotamento sanitário, que não tem, sobre um menino que morreu de leptospirose ali na Grota da Alegria porque uma criança caiu numa daquelas canaletas de esgoto a céu aberto e ele foi salvar a criança e acabou contraindo leptospirose. Já denuncia essa questão da falta... Foi um período muito rico de experiência para mim, Homero, porque você fica com um telefone que o povo conhece, que o povo tem acesso, que um número que já está espalhado, e eu saía sem pauta, a gente fica rodando, então as pessoas ligam, olha, estão dizendo que não tem leito, e ele é um idoso de 70 anos, vamos lá. Aí, às vezes, você chegava lá com a pressão da imprensa, conseguia um internamento. Às vezes, era para denunciar que estava tendo uma tentativa de tirar pessoas que já estavam numa área de ocupação, né, precária, mas que era uma área que estavam há muito tempo ali, por algum motivo, como foi, por exemplo, na questão lá de quando retiraram o lixão da Vila Ematé. E aquela área começou a ser valorizada e queriam expulsar as famílias.
Então, assim, essas pautas a gente tem que fazer em programas populares. Eu defendo programas populares, não precisa ser programa policial, tem que ser programas populares. Agora, com uma linguagem que fale com o povo, que o povo possa falar na televisão, mas que não alimente preconceitos, pelo contrário, alimente organização, alimente lideranças de bairro, lideranças de rua, lideranças de escola. Eu sempre procurava muito valorizar a fala dos líderes comunitários de cada lugar. E aí isso você pode fazer, né, nesses programas. Agora, vai deixar esse pessoal que se autopromove dando uma de, sei lá, de justiceiro, falando no programa? Não pode, né? Eles é que tem que sair, não a gente. Então, eu briguei pelo meu espaço. Não foi fácil, não. Foi padaria, mas eu briguei e eu acho que eu tive um espaço importante nesse período. Não foi sem tensões, não foi sem conflitos, pelo contrário, tinha conflito todo dia, mas aí você toma uma água, respira e vai, e consegue. Arte periférica, velho samba, Salvador, Lira, Vergel, Prado, Ouri, Curi, que a margem chegue ao centro, que se mostre no grande circo. Levanta esta bandeira, a bandeira da diversidade, dos compositores de bairros distantes. Levo este estandarte. Então, eu desde 2014, final de 2014, quando eu deixei a TV Pajuçara, eu fiquei trabalhando só na UFAL. Na UFAL eu sou servidora pública, eu passei no concurso de 2004 como jornalista, na assessoria de comunicação. É um trabalho que eu gosto muito também, sabe, Homero? Porque é outro encaminhamento, é o de divulgar a ciência, a produção científica dos alunos, dos professores, é dar visibilidade ao pessoal das cotas que está lá, não só como um favor, como alguns querem dizer que as cotas, mas mostrando quando o povo da periferia tem acesso à universidade, ao ensino superior, produz muito, produz ciência da melhor qualidade. Então, é outra coisa que eu gosto muito. A minha vida na UFAL é outra parte do jornalismo que eu amo e que eu trabalho com muita satisfação lá. Aí, quando eu deixei a TV e fiquei só na UFAL, eu tive tempo, como eu disse, para essa outra parte, voltar à militância política também. Primeiro que eu fiquei esses 18 anos sem militância política, porque eu tenho que dizer que foi uma contrariedade muito grande ver o PT, que eu participei na década de 80, início dos anos 90, cada vez caminhando mais para uma política de conciliação de classes, em nome de uma governabilidade. E essa é uma grande armadilha, porque você pode até governar, mas você fica refém das elites, e o que a gente quer não é um poder popular, então não existe construção de poder popular com conciliação com as elites. A verdade é que o nosso caminho é muito difícil, mas a gente tem que acreditar nele, né? Se a gente abre mão dessas bandeiras, a gente pode até chegar num governo, numa presidência, mas não faz o que a gente se comprometeu em fazer. Reforma agrária, reforma de base, distribuição de renda, criação e geração de empregos e fortalecimento, principalmente, da participação popular em todas as esferas do governo. Isso você só consegue fazer com bastante autonomia, né? Em relação à classe que você pertence, à classe trabalhadora que você representa. Aí eu já fiquei muito chateada com essa situação e continuei votando sempre na esquerda, no PT, mas não queria mais participar. Em 2011, eu conheci um pessoal que ocupou lá a reitoria. Eu não me lembro agora qual era a reivindicação dessa ocupação, mas eu já comecei a ficar lá apoiando os estudantes
e prestando atenção, porque eu vi que tinha ali muita movimentação e debate político naquele ambiente, né? Eu comecei a me acercar ali para ver quem é que estava participando e fui conhecendo o pessoal que era de Correnteza na época. E o movimento Correnteza foi um daqueles que construiu mais tarde a UP. Aí eu ainda estava trabalhando 10 horas por dia, porque eu trabalhava 5 horas ao FAO, mas 5, às vezes passava de 5 lá na TV, então era uma jornada bem estressante de trabalho diário, quase não tinha tempo para almoçar, ainda tinha que cuidar do Ernesto à noite, era uma vida bem louca, né, nesse período aí, com esses 2 empregos, mas aí eu comecei a procurar, porque eu queria voltar a essa militância organizada, já estava com esse interesse, então comecei a procurar, estudar o que eu tinha, os movimentos que estavam ativos, né. E foi quando teve uma ocupação em 2011 com o pessoal de Correnteza, que estava no DCE, e eu gostei das propostas, da postura deles, de como eles defendiam o movimento estudantil. Aí eu comecei a chegar junto já naquele período, mas eu me aproximei mesmo em 2014, quando eles estavam fazendo a coleta de assinaturas da UP, a primeira coleta. Aí eu sentei com o pessoal que estava lá na coleta, eu me lembro do Magno na época, Ézio, Vanessa, eu sentei com eles, assinei, estava até com a equipe de TV fazendo uma reportagem, assinei e depois comecei a me encontrar com eles, a ter reuniões e foi o processo também que eu estava saindo da TV, estava com mais tempo e comecei a militar, comecei inclusive a participar das coletas de assinaturas junto com eles. Assim, de 2012 para cá, fiquei sempre junto com o pessoal, sempre aprendendo cada vez mais, participando do trabalho de organização. Eu me sinto muito honrada de já na primeira vez que a UP participa de um pleito eleitoral, eu ter sido indicada pelos companheiros e companheiras como pré-candidata a prefeita de Maceió. Para mim, assim, é aquela questão de querer corresponder à confiança que esses companheiros e companheiras estão tendo em mim, de poder defender essas bandeiras da organização popular, né, da luta popular, dos trabalhadores e trabalhadoras assumirem sua voz ativa no poder. Depois de toda essa mobilização para conseguir 1.200.000 assinaturas no Brasil, a gente conseguiu para a UP, né? Foi um trabalho conversando com o povo, não foi simplesmente pegar a assinatura, mas foi conversar com as pessoas sobre a importância dos trabalhadores se organizarem, dos trabalhadores participarem da política, dos trabalhadores colocarem seus problemas da fábrica, do bairro, da falta de emprego, da falta de moradia, né? Então, da violência policial. Então, essas conversas todas que a gente teve nas periferias, a gente foi coletar assinaturas, nos credenciaram para representar essas bandeiras. E aí, na primeira campanha eleitoral que a gente participa depois de conseguir a legalização, a proposta que a gente discutiu em nível nacional foi, onde for possível, apresentar candidaturas próprias com esse perfil. Candidaturas de mulheres, candidaturas de negros, pretos, periféricos, trabalhadores, mostrar essa cara da UP e mostrar a cara dos trabalhadores na política. Não outra pessoa falando em nome dos trabalhadores, mas nós, trabalhadores, assumindo as candidaturas no Brasil inteiro, as que nós vamos lançar, são candidaturas muito bonitas, candidaturas de pessoas que têm história, que têm luta, que participam de organizações de bairro, de organizações sindicais, de luta pela moradia popular, né? E, assim, as pessoas pensaram em mim pela minha trajetória, eu me senti muito honrada pelos companheiros aqui confiarem em mim, e também porque eu sou uma trabalhadora, moro na periferia, moro aqui no Benedito Bentes, e é essa cara que a UP quer dar, né? É o trabalhador sendo representado pelo trabalhador e pela trabalhadora nas eleições, não aquela coisa de tutela, né? Como a gente tem visto, vem alguém da classe média, um branco rico, falar que não, precisamos nos preocupar com os trabalhadores, com a periferia. É muito diferente a periferia se organizar e falar, olha, o que nós queremos é uma cidade que pense mais nos bairros, pense mais a cidade que nós queremos, o nosso direito à cidade, né? Das zonas especiais de moradia, porque são moradias populares, que tem que ter também todo o aparato do poder público, todos os serviços, que tem que ter o CRAS, a escola, o posto de saúde, porque essa é a presença do poder público nos bairros. Então, fortalecer isso. Essas questões, assim, é o que a gente quer defender nessas eleições, e precisa ser uma pessoa
que conhece, que convive, que vivencia isso, para falar em nome desse povo, junto com esse povo, para ser essa voz. Aí é difícil, eu tenho bastante consciência que é difícil, que nós vamos participar de um pleito eleitoral que tem nomes tradicionais da política, né, nomes e sobrenomes que a gente já conhece, fazendo composições e alianças com muitos recursos, e a gente vai lá sem sobrenome, sem dinheiro, sem nada. Mas vamos, né? Nunca tive, assim, na minha vida, tarefas fáceis, não. Mas a gente dá conta de as tarefas. Já estou acostumada com os desafios, Homero, né? Essa história toda aí contou. E sabe o mais importante? Tenho grandes companheiros e companheiras comigo. Se eu tivesse me sentido sozinha, podia até ficar preocupada, gente, isso é loucura. Mas eu conheço a fibra, a combatividade, a coragem desses homens e mulheres que estão comigo nessa batalha, aqui em Alagoas e no Brasil inteiro. A UP, o presidente da UP, o Leonardo Péricles, é um jovem negro que mora numa ocupação urbana. Então, assim, você tem um presidente assim, que é povo, que é lutador, que é batalhador e que tem história de organização e de luta, já lhe inspira aí também para essa luta de organização popular que a gente quer fazer, sem medo nenhum, e ir em frente. Então, Homero, isso para mim foi bem interessante, porque às vezes querem fazer a gente acreditar que o povo não quer se organizar, que o povo não liga para isso, que o povo não discute política. E quando a gente fez esse processo de assinaturas, e a gente foi principalmente nos terminais de ônibus, na porta das empresas, a gente foi falar principalmente com os trabalhadores, foi ali para o calçadão do comércio também algumas vezes. A recepção que a gente teve em geral foi de pessoas que querem lutar, que querem se organizar, que estão descontentes com várias questões, mas que acreditam no poder da organização do povo. A gente percebeu isso, e a UP nasceu por causa disso, porque não é verdade essa questão que ninguém mais quer discutir política, não quer se organizar, as pessoas se acomodaram. As pessoas não estão acomodadas até porque lutar para elas não é uma escolha, é uma necessidade, né? Se a gente não lutar, acaba sendo esquecido, esmagado, cada vez mais marginalizado. Então, as pessoas querem sim lutar, se organizar, sonhar com melhores dias, sonhar com uma sociedade mais igualitária. As pessoas percebem que a pobreza existe, porque existe também uma extrema riqueza no outro polo, quer dizer, muito poucos bilionários, trilionários e muita gente pobre, e que isso pesa na mesma balança. Se existe concentração de riqueza de um lado, existe pobreza do outro. Então tem que ter distribuição de renda. E isso tem que apavorar os ricos e não os pobres. O pessoal fala, o socialismo. Socialismo nada mais não é socializar o seu carro popular e sua casa de 50 metros quadrados, não. É socializar grandes riquezas. Gente, aqui em Alagoas que tem tantos imóveis, que nem sabe o patrimônio, nem sabe dizer o patrimônio que tem. Eu já fiz uma matéria uma vez sobre um prédio inteiro que está sem uso, e aí depois é que foi colocado quem era o dono não tinha nem lembrança de que aquilo fazia parte do patrimônio dele, porque é a gente que tem dinheiro demais e compra imóveis para especular, compra imóveis para fazer esses vários investimentos, né? Coloca dinheiro em ouro, dinheiro enterrado debaixo do colchão, dinheiro no teto, dinheiro no banco, dinheiro em imóveis. Por quê? Porque tem dinheiro demais, enquanto outros passam fome. E aí a gente vê isso numa situação dessa, na hora que tem uma pandemia dessa de coronavírus, a gente descobre que o quê? Todos somos iguais, né? Todos somos iguais. Agora, alguns têm privilégios. E a gente precisa ter uma sociedade mais igualitária, sempre. E ser mais coletivo do que individualista. Então, para a gente lutar por direitos tem que ser na base da organização. Eu acho que a avaliação, não só minha, mas de todo o povo, é bastante negativa. Mas o Rui Palmeira faz parte dessas elites que dominam a política alagoana. Então, o que a gente tem que fazer é virar esse jogo e ter a representação do povo na prefeitura, no governo, no país. Então, é claro que, do nosso ponto de vista, dos trabalhadores, é negativa, mas
mas ele está cumprindo lá o papel dele enquanto representação da elite política alagoana. Nós temos que organizar o nosso trabalho, o trabalho, né, dessa questão da luta dos trabalhadores. A nossa classe é a classe trabalhadora e ela tem que ser melhor representada na política. Então, Mero, a gente está num momento bastante complicado, né, porque a gente vinha crescendo, fazendo reuniões de bairros, reuniões de setores de trabalhadores, com o pessoal do urbanismo, da mobilidade urbana, com o pessoal da área de saúde, o pessoal da área de educação. E a gente ia começar, a partir dessa semana, a reunir setores para criar o programa de governo da UP. Por enquanto, a gente vai ter que fazer isso através das redes sociais, do WhatsApp e das conversas de telefone, porque todo mundo no isolamento, né, social. Então, esperamos que isso passe logo, que essa situação do coronavírus seja controlada, mas não dá para, nesse momento, a gente ser irresponsável e brincar com isso. Sabe, Homero? Nós cancelamos tudo. Tinha, inclusive, reunião do Diretório Nacional da UP marcado para o final de semana e foi cancelado, porque seria no Rio de Janeiro. Lá já está numa situação de calamidade pública e nós não podemos colocar o nosso povo em risco. Então, as reuniões, as manifestações foram canceladas. Aí eu estou, assim, dentro de casa, trabalhando em casa, eu e o meu filho, e fazendo os contatos por telefone. Tanto o trabalho como a organização política eu estou fazendo agora nesse período dentro de casa. Tenho saído o mínimo só para questões assim necessárias, comprar alimentos, essas coisas, mas para evitar que esse contágio, porque se a gente se contamina, pode até ter força o vírus em você não fazer nada, mas tem as outras pessoas, né? Eu tenho pessoas idosas na minha família, tenho meu pai, minha mãe, então eu não quero ser veículo de contaminação. Então, por enquanto, estamos quietinhos, mas assim que passar essa crise, essa pandemia, a gente vai caminhar bastante e vai se reunir presencialmente e vai dar abraços e beijos e apertar mãos, né? Então, a gente está nesse isolamento, não tem sido fácil, não. Principalmente nós, que gostamos de estar andando por aí, conversando com as pessoas, mas é preciso ser responsável. De irresponsável e criminoso, já basta o nosso presidente, né? Que hoje o Planalto é um foco da pandemia graças a ele. Então, não dá para fortalecer essa irresponsabilidade. Temos que ter muito cuidado com a saúde do nosso povo. Estou quieta em casa, mas estou, assim, nas redes sociais, né? Lenilda Luna, tem o Instagram, tem o Facebook, as pessoas estão conversando comigo, eu tenho conversado com elas, e assim que a gente puder sair, vamos rodar por aí. Nos poucos dias que a gente organizou a nossa sede bem bonitinha lá, colocou o banner na frente para identificar, mas por enquanto está tudo suspenso, então até acabar essa pandemia, procura aí unidadepopular.org.br, que é o nosso site. Aí no nosso site vai ver o programa da UP, as resoluções do Congresso, e tem também nas redes sociais, nós temos todas. Unidade Popular está no Twitter, no Facebook e no Instagram. Eu também tenho minhas redes, quem quiser conversar comigo é Lenilda Luna no Instagram, no Twitter, no Facebook. E aí a gente vai conversando assim, trocando ideias, elaborando o programa, né? Por enquanto vai ser conversando com as pessoas através das redes sociais, até a gente poder superar esse drama que a gente está vivendo hoje no mundo com o coronavírus e poder sair para a rua, porque em breve a gente vai superar isso aí. Mas, por enquanto, para quem quer ser candidato pela UP, tem que se filiar até o dia 4 de abril. Então, a gente está filiando as pessoas as pessoas que já têm uma pretensão de candidatura em nome da UP, os militantes que já têm uma história. Depois as pessoas podem continuar se filiando até agosto. Agosto devem acontecer as convenções e aí oficializa as candidaturas. Parou. Romero, obrigada também pelo espaço, obrigada pela conversa e vamos juntos, vamos organizar o povo, tanto na comunicação, em todos os espaços. Close de seca, meu amor. Close de seca, meu amor. Close de seca, close de seca. É close de seca, é close.